Lucas cresceu em Serra Vermelha, com o som do vento nas janelas e as rezas baixas que saíam das portas ao anoitecer. A fé fazia parte do cotidiano ali. Não era apenas palavra dita na missa. Era um jeito de viver, de encarar a escassez e de cuidar dos vizinhos. Mas para Lucas, a fé não era algo abstrato. Era um impulso que o empurrava para agir. Isabel, sua mãe, sempre repetia uma frase simples: a fé precisa das nossas mãos para se tornar cuidado. Ela falou isso tantas vezes que Lucas acreditou com todo o corpo. Isabel era boa, das mãos e do olhar. Cozinhava com atenção, lembrava do remédio da avó e encontrava um jeito de consolar quem chegava abatido. Quando a doença apareceu, foi um dos golpes mais duros que a pequena casa do quintal já recebeu. Não foi um mal súbito, foi uma fraqueza que se instalou devagar, cansaço que não passava com descanso, noites em claro, apetite diminuído, aquele brilho nos olhos que ia se apagando aos poucos. Lucas rezava, todos rezavam, mas ele também anotou os sintomas, procurou a enfermeira do posto, pegou receitas simples que ouviu dos idosos e guardou informações que ouviu no rádio. A vila tinha poucos recursos, mas tinha gente que sabia fazer muito com pouco. Foi com essas ferramentas, oração, escuta, conhecimento popular, apoio do posto de saúde, que Lucas decidiu agir. Vamos começar pelo básico, disse a enfermeira Ana, com a voz firme e prática de quem já viu muitos casos parecidos: hidratação, alimentação leve, repouso e acompanhamento. E se for preciso, levamos para o médico na cidade. Lucas anotou cada instrução. Ele sabia que não existia solução mágica. Sabia também que pequenas atitudes repetidas no dia a dia podem ser transformadoras. A primeira noite foi de vigília. Lucas ficou ao lado da cama de Isabel, com um copo de água morna, panos úmidos para a testa e rezas baixas. Havia medo, mas havia também uma clareza. A fé que Isabel ensinara pedia mais que palavras. Pedia presença, pedia mãos que lavassem, que preparassem chá, que buscassem orientação. Lucas assumiu esse cuidado com determinação, não para provar nada a alguém, mas porque amar é muitas vezes se tornar responsável pelo outro. Alguns vizinhos ajudaram. Dona Rosa trouxe uma sopa leve. O senhor Manuel ofereceu a cadeira de rodas que tinha guardada. Duas adolescentes da igreja se propuseram a fazer as compras semanais. A vila, sem alarde, começou a se organizar. Essa foi a primeira lição prática que Lucas aprendeu. Fé compartilhada vira rede. Ao mesmo tempo havia a busca por saber mais. Um tio lembrou de uma nascente nas encostas do Cerro do Sol, onde as pessoas costumavam buscar água para a higiene e para chás. Ninguém ali falava de milagres. Falava-se de água limpa, de ervas que ajudavam a reduzir dor e inflamação, e de um lugar onde os velhos costumavam ir para buscar alívio quando a cidade estava longe. Lucas decidiu ir, não por romance, por pragmatismo, guiado por fé. Ele acreditava que, se a vila reunisse o que sabia, talvez Isabel e outros pudessem recuperar força. A caminhada até a nascente foi uma prova de resistência. O sol castigava, as pedras exigiam cuidado nos passos, e Lucas carregava um cantil, algumas garrafas de vidro e um bloco de anotações. No caminho, encontrou seu Tobias, o ferreiro. Tobias era um homem de poucas palavras, curvado por um passado que pesava. Perdera a esposa, e desde então guardava o coração como quem guarda um tesouro frágil. Muitos achavam que ele era amargurado. Lucas via apenas alguém que já sofrera muito. Quando Lucas explicou a emergência com Isabel, Tobias não disse que não. Disse que ia junto. Se for por ela, eu vou.
falou Tobias com a voz seca. Não havia poesia, só firmeza, e foi assim que os dois seguiram, o menino com fé nas mãos, e Tobias com uma fé dura, feita de ações mais do que de palavras. Ao chegar à nascente, Lucas observou com atenção. A água era fria, límpida. Nas margens cresciam plantas que os mais velhos chamavam por nomes familiares: camomila, boldo, erva cidreira. Tobias, com seu olhar prático, ajudou a carregar as garrafas. Não havia nenhum brilho sobrenatural ali, apenas a clareza de um recurso natural que, usado com conhecimento e cuidado, poderia aliviar sintomas e dar suporte ao corpo. Lucas conversou com quem sabia. A dona Antônia, que sabia guardar receitas de família, deu a ele instruções para preparar um chá calmante. O senhor Joaquim falou de compressas de ervas para dores. Com essas informações e com a supervisão eventual da enfermeira Ana, Lucas trouxe para casa o que era necessário: água, ervas, paciência e disciplina. Quando começaram os cuidados em casa, não houve espetáculo. Houve um calendário, horários para o chá, horários para os remédios prescritos, descanso, hidratação. Lucas anotava tudo. Isabel respondeu aos poucos. O primeiro sinal foi um sorriso tímido em um fim de tarde, quando Lucas sangrou as ervas e preparou a sopa que ela tanto gostava. O segundo sinal foi mais prático: a melhora do apetite em pequenas porções. Isso não transformou tudo de uma hora para outra, mas foi uma sequência contínua de pequenos progressos. Nesse processo, a fé da família ficou evidente de outra forma, nas vigílias em que rezavam pela noite inteira, nas conversas na cozinha, nas mãos que acariciavam a testa. A fé se manifestou como presença persistente, mas Lucas não deixou de buscar ajuda profissional. Levou Isabel ao posto de saúde, conversou com a enfermeira, seguiu orientações. Quando a vila conseguiu, marcaram consultas na cidade. A combinação de cuidados caseiros, orientação profissional e atenção comunitária fez a diferença. O jornalista Eduardo chegou à vila por acaso, em busca de uma pauta sobre a estiagem. Era homem de cidade, acostumado a manchetes e à pressa. Encontrou, no entanto, algo diferente. Uma vila que não esperava por um milagre espetacular, mas que se movia. Ele passou algumas horas ouvindo as pessoas, observando os detalhes do mutirão para arrumar o posto, e escutou a história de Lucas com curiosidade. Em vez de escrever sobre uma cura mística, Eduardo decidiu relatar o que havia visto: a força da comunidade que se uniu para cuidar dos seus, a disciplina de quem não se rende ao desespero e a generosidade de pessoas como Tobias, que passou a consertar camas, portas e estruturas do posto com suas próprias mãos. O texto de Eduardo repercutiu, não por uma narrativa sensacionalista, mas por mostrar um caminho. Organizações locais tomaram conhecimento do que acontecia em Serra Vermelha. Chegaram doações de remédios, visitas de um enfermeiro que pôde oferecer exames simples, e voluntários que ajudaram a organizar uma pequena caixa comunitária de itens médicos. Nada unilateral, tudo fruto de colaboração entre fé e ação. Tobias, que no início acompanhara Lucas com um silêncio contido, foi se abrindo aos poucos. Ele reparou que o trabalho prático que fazia no posto devolvia sentido ao seu dia. Em uma tarde, enquanto martelava a estrutura de uma maca, ele murmurou: "Nunca pensei que consertar uma coisa me faria bem assim." Não foi uma confissão religiosa, mas teve a mesma profundidade. Restaurar algo que ajudava a cuidar de outros foi um resgate do seu próprio valor. A fé de Tobias não era poética,
Era concreta, aparecia em ferramentas, em mãos calejadas, em presença. Meses se passaram com passos lentos, seguros. Isabel não ficou exatamente como era antes. Certas coisas marcam, mas recuperou o suficiente para voltar a cuidar do quintal, para conversar com vizinhos e para rir das pequenas coisas. A alegria voltava de forma medida, como quando a terra recebe chuva depois de longa seca. Não é explosiva, mas é vida que retorna. O que havia mudado na vila não foi um único evento, mas padrões. As pessoas passaram a se mobilizar com mais regularidade. Havia reuniões para planejar visitas aos mais velhos, uma escala para buscar remédios na cidade e um fundo simples para emergências. A fé, que sempre foi parte do tecido social, ganhou também um rosto prático. Orações continuaram, mas foram acompanhadas por ações concretas. O entendimento que se firmou foi simples e poderoso. Crer não substitui cuidar. Crer motiva o cuidado. Para Lucas, a experiência foi formativa. Ele aprendeu que fé e razão não são opostas, mas complementares. Aprendeu também que liderar por amor significa aceitar ajuda e aceitar limites. Houve dias em que se sentiu exausto. Houve noites em que duvidou se aquilo seria suficiente. Mas aprendeu a persistir. E, nesse caminho, cresceu. Não como alguém que descobre superpoderes, mas como alguém que conhece o alcance de seu compromisso. A história também trouxe mudanças para as próximas gerações. As crianças da vila observavam Lucas e Tobias trabalhando lado a lado. Aprenderam que cuidar do outro é uma forma concreta de fé. Aprenderam que nem sempre se precisa de um show para ver a presença de Deus. Às vezes a presença é um copo de água morna, uma compressa fria, uma escuta atenta. Esses gestos formam caráter e no futuro formarão novas redes de cuidado. Houve, claro, quem continuou cético. O ceticismo faz parte da vida e é saudável quando leva à busca por evidências e por melhores práticas. Mas até mesmo os mais desconfiados viram que, quando a comunidade se organiza, o resultado é real. Menos internações evitáveis, maior rapidez no atendimento, mais prevenção. Isso não é milagre no sentido de quebra das leis naturais. É milagre no sentido humano. O milagre do cuidado coletivo que dá resultado. Quando a enfermaria ganhou um armário novo e o posto passou a contar com visitas periódicas de um enfermeiro da cidade, muitos comemoraram. As comemorações foram simples. Um café comunitário, um gesto de agradecimento público a quem doou tempo e materiais, uma oração de gratidão. No centro dessas ações estava a convicção de que o cuidado se constrói e cada gesto de construção era também um ato de fé. A repercussão da história de Lucas e Isabel alcançou outras vilas. Pessoas chamavam por conselhos, perguntavam como organizar uma caixa comunitária de remédios, como articular visitas de profissionais e como combinar sabedoria popular com orientações técnicas. Lucas, Tobias, Ana e outros passaram a partilhar o que aprenderam. A experiência de Serra Vermelha virou modelo de algo simples e replicável. Fé que age. Ao final, a lição foi clara e humilde. A fé verdadeira não nega o mistério. Ela o acolhe e age dentro do que nos é dado. Não é contradição dizer que se reza e se busca auxílio. É complementaridade. A fé dá coragem para persistir. A ação traduz essa coragem em cuidado palpável. Meses depois, em uma tarde de céu claro,
Isabel sentou no banco da frente de casa e observou as crianças brincando. Lucas veio com um copo de suco e se sentou ao lado dela. Mãe, disse ele, lembra quando você dizia que a fé precisava das nossas mãos? Isabel virou o rosto, sorriu e respondeu: Lembro. E você provou isso com seu jeito simples de cuidar. Eles ficaram em silêncio por um momento, não de vazio, mas de tranquilidade que nasce quando se fez o que devia ser feito. Se você estiver ouvindo essa história no canal O Iluminado na Fé, lembre-se disso. Fé verdadeira é inspiração. Se quer colocar essa história em prática onde você vive, pense em passos concretos. Organizar vizinhanças, criar um plano simples de apoio a quem está doente, combinar saberes populares com orientações profissionais e nunca subestimar a força das pequenas rotinas. Água, alimento, descanso, escuta e presença. Se desejar, compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. E se quiser ver mais conteúdos assim no canal O Iluminado na Fé, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Sua presença ajuda a manter vivo o trabalho de levar fé com os pés no chão.